Amém, amados? Vamos lá? O que nós vamos fazer esse ano de 2020? Conhecer mais dessa fonte inesgotável que é o Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel e vamos tentar encerrar hoje o capítulo 30 e, se o Senhor permitir, avançar o capítulo 31 e ver se conseguimos encerrar ainda esse primeiro livro, né? Não é uma epístola, mas é um livro que Samuel escreve, descreve e recebe o seu nome em partes. Amém? 1 Samuel 30. O que nós temos aqui é, como falávamos no último encontro, Ziclague foi invadida. Davi, então, ali quase é apedrejado pelos seus fiéis cavaleiros, porque ele tinha cometido um erro, e como nós aprendemos aqui, o povo de Deus precisa ter a postura de cobrar também as suas lideranças. Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, dentro de um lugar, eu sei porque muitas vezes eu passei por isso, e nós ficamos entre a cruz e a espada, se é desonroso chamar a atenção da nossa liderança, se é uma ofensa, se é algo errado, mas a palavra de Deus demonstra que Davi foi ser cobrado pelas suas lideranças, porque todo o mal que aconteceu com estes homens em Ziclague foi por responsabilidade dele. E esses homens queriam punir ele e apedrejar ele. Davi então retoma a sua comunhão com Deus. Ele estava seguindo o seu coração, que é enganoso e perverso. A Bíblia diz no final do versículo 6 e no versículo 7, que ele então fala assim: olha, agora chega, eu não vou mais seguir o meu coração, eu vou voltar para o Senhor. E ele começa a falar com Deus, e Deus começa a direcionar os seus passos. E Deus foi tão maravilhoso com ele, que colocou um homem no caminho, que mostrou onde estava aquele acampamento daqueles homens que saquearam Ziclague, que levaram as suas mulheres cativas. E o Senhor os livrou. E tudo foi recuperado perfeitamente, com bônus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Esses homens então prevalecem nesta batalha. E eles trazem um despojo. Por quê? Porque os amalequitas haviam roubado não somente Ziclague, mas outras cidades. Então esses homens, os 600 homens de Davi, 200 ficam ante ao rio, porque estavam extremamente cansados, ficaram com as bagagens, e Davi com os 400 avançou e conseguiu recuperar todas as mulheres. Mas agora Davi está voltando com um despojo de guerra. E o Senhor deixa um ponto aqui, porque isso foi um anexo inserido dentro dos costumes judaicos sobre despojo de guerra, mas é óbvio que isso não está perdido, porque hoje não existe mais guerra e batalha entre a igreja do Senhor e um povo fisicamente, para nós termos despojos de guerra e poder se apropriar disso, mas isso tem a ver com a nossa comunhão. Vamos aprender um pouco. A partir do versículo 22, vai descrever aqui o retorno desses homens dessa batalha, onde eles recuperam as suas famílias. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. O que acontece aqui? Lembra, Davi tinha 600 homens formando o seu exército. No início do capítulo 30, a Bíblia mostra que 200 estavam extremamente cansados, voltando de uma batalha que ainda não tinha se iniciado, que era a batalha entre o rei de Gate, os filisteus, contra Israel. Davi queria lutar essa batalha também, mas por ocasião, como aprendemos, ele foi então tirado dessa batalha. Volta a Ziclague, Ziclague está saqueada pelos amalequitas. Esses homens estão viajando há dias. 200 dos 600 falam assim: Davi, nós estamos muito cansados, nós precisamos repousar, nós estamos no nosso limite. Eu sei que todos, e ali nós aprendemos algo, como da última vez, no último momento que nós estudamos aqui, que no reino de Deus as pessoas não são iguais.
A força e a capacidade que eu tenho pode ser inferior à força e à capacidade do Edson. E as ovelhas são diferentes. E um grande erro que os cristãos cometem é querer impor às ovelhas as suas mesmas forças, a sua mesma capacidade, as suas habilidades e a sua capacidade de suportar aflições. Então, se o irmão não consegue suportar o que você já venceu e passou, você então agride ele ou fala mal dele. Nós temos aqui várias situações, eu até mencionei e vale a pena mencionar de novo. Nós temos alguns irmãos no nosso meio que foram irmãos que foram libertados de drogas. Mas se você observar com atenção, cada um deles tem uma história diferente. Um lutou muitas e muitas vezes, e depois de muitas caídas, de levantar, cair e levantar, ele conseguiu prevalecer. Outro, da noite para o dia, disse não, e nunca mais teve esse problema. Outros tiveram que passar por um tempo isolado numa clínica ali para ser completamente restaurado. O que não pode haver no nosso meio é cada um olhar para o próximo e achar que ele está errado porque ele não fez, ele não foi da forma, mas o dia que eu decidi eu larguei. Então eu acho que esse está errado. Esse texto vem nos ensinar que não é assim no reino de Deus. Davi respeita as diferenças e ele fala, então vocês 200 vão ficar aqui. Vão aproveitar que vocês vão ficar descansando? Fique com as nossas bagagens de viagem, porque a gente tem que estar o mais leve e o mais rápido possível para alcançar aqueles que invadiram Ziclac. Ele entende as diferenças. E o despojo tem tudo a ver com isso. Só que quando eles voltam da guerra, o que acontece? Os 400 eram os mais sanguinários, eram os mais valentes, mas também eram os mais maldosos. Quando ele volta com Davi, eles falam assim, Davi, é o seguinte, eles não merecem. Despojo de guerra é para quem foi para a guerra. Eles estavam cansados, respeitamos, não tem problema, mas eles não lutaram. Não é justo. Justo é para quem foi lá e lutou. Quem colocou a cabeça a prêmio. Nós deixamos eles descansar e vocês viram no texto que eles não discutiram com Davi. Não, quer ficar, fica. Mas agora eles vão colher fruto do nosso trabalho, do nosso empenho? Não. É isso que esse versículo está dizendo. Versículo 23. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor. O seu Senhor, está tudo em letra maiúscula? Está destacado? Porque essa é a resposta. Seguimos. Que nos guardou e entregou a tropa contra nós, que contra nós vinha em nossas mãos. E quem tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Isso vira um edito, isso vira oficial, isso aqui vai ser embutido dentro da lei dos judeus. Isso daqui, que nós acabamos de ler. E virou a lei dos despojos de guerra. Preste atenção aqui, olhem para mim. Eu sei que o texto é interessante, mas assim, olha para mim, amados, se fosse para vocês lerem aqui na hora da ministração, eu falo assim, irmãos, é assim, a pregação é essa daqui, é o capítulo 30, fica lendo aí, daqui uma hora a gente conversa. Então, presta atenção, olha o que o Senhor está falando aqui. Davi fala o seguinte, não é assim que funciona no reino de Deus. Mas nós lutamos. Ei, você acha que você venceu? Você acha que foi você que conquistou alguma coisa? Você acha que você tem algum mérito de alguma coisa? Davi está indo pelo princípio da essência do que é o reino de Deus, de quem é a glória, de quem é a devoção a Deus. Então, se nós vencemos essa batalha, foi porque Ele quis. Não foi porque foi vocês os 400. Não foi porque eu tinha uma estratégia boa. Não foi porque eu queria ir por esse caminho e fui inteligente e sábio. Esse é o ponto de reconhecimento. O motivo da distribuição uniforme para todos é porque a batalha não foi vencida pelos 400. A batalha, como Davi descreve aqui, foi vencida pelo Senhor. Ok.
Por que nós estamos dando tanta atenção para isso? Se hoje não existe mais guerra para nós travarmos fisicamente com espadas. Porque, amados, a expressão que Davi usa é a seguinte. Vamos ler novamente o versículo 23? Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Sem demagogia. Para quem não sabe, demagogia é você criar uma série de palavras, colocações e posição hipócritas. Para querer falar, não, eu amo vocês, mas as minhas atitudes não demonstram isso. Sem querer criar mérito para vocês me elogiarem. O que Davi está falando aqui? Foi o Senhor quem nos deu. E sem demagogia, seja sincero, o que Deus tem te dado? Ah, não, eu creio que Deus me deu ar para respirar. Eu creio que Deus me deu saúde. Eu creio que Deus tem feito por mim coisas boas. Mas isso está no discurso, na teoria, ou isso é traduzido nas suas atitudes? Nós vamos falar de um assunto muito importante com o passar dessas semanas e desses primeiros meses desse ano, que é uma coisa que Paulo fala para Timóteo sobre a mãe e a avó dele. Fala de uma coisa chamada fé não fingida. Se ele está falando de uma fé não fingida, é porque existe a fé fingida. E ela tem muito a ver com o que eu vou dizer agora para os irmãos. Se você crê que tudo vem de Deus, se tudo é Ele que te deu, por que você não reparte? Por que você não divide? E não estou falando de você, como falávamos aqui na terça-feira, somente de abençoar alguém que você encontrou na rua, fazer uma compra para uma pessoa. Não estou falando disso, somente. Davi reconhece que tudo que está nas mãos dele foi o Senhor quem permitiu. Então tudo que o Senhor dá a ele não tem mérito nenhum sobre ele. Não, eu creio que o Senhor me dá um ar para respirar, me dá saúde. Se você crê verdadeiramente e esta fé não é fingida, você tem que tomar muito cuidado e ter um zelo muito grande com o que você faz, com aquilo que Deus te deu. Lembra de uma expressão que Jesus fala? Que nós não devemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão? Então significa que nós não podemos ter casa. Significa que nós não podemos ter carro, porque casa e carro não é pão. O pão, amados, é a expressão das necessidades básicas. Necessidade básica. Comer, roupa, moradia, básico. Há 30 anos atrás, linha telefônica era sinônimo de luxo e status. Hoje é necessidade. Celular é necessidade. Década de 90, quem tinha celular era muito mais para status. Por quê? Porque também não adianta você ter, se a maioria das pessoas não tinha, você ia ligar para quê? Era caríssimo, a bateria não durava quase nada. Então era para quê? Era para se mostrar. Hoje virou uma necessidade. Com o tempo as coisas vão virando necessidades. Se nós voltássemos no tempo há 50 anos atrás e contássemos como é a nossa vida para uma pessoa, a pessoa vai falar assim, nossa, como ele é exibido? Ele tem 2 carros. Quem precisa de 2 carros? Há 50 anos atrás, ter 2 carros era um exagero. Era desnecessário. Hoje, não. Então entenda que quando ele está falando sobre isso, é porque Davi tem uma consciência plena, o que é um homem segundo o coração de Deus, de que tudo o que ele tem não é dele, é do Senhor. Foi Ele que deu. Quando nós damos oferta, dízimo, nós estamos devolvendo uma parte daquilo que foi Ele que me deu. Se você não acredita que tudo que você tem, nem tudo proveio do Senhor, tudo bem, é uma decisão sua. Mas a palavra diz em Romanos que tudo vem dEle. Tudo. E tudo deve voltar para Ele. Isto não é um discurso para pegar 100% do seu salário e dar na igreja. Vamos fazer uma campanha. Não. Não. Mas tudo o que você faz
Deve ser uma maneira e uma expressão de mostrar o quanto você é grato a Ele, não na língua. Se vocês estão achando que quem venceu essa batalha foi a nossa habilidade, vocês estão errados. Não é assim que funciona. Quem ficou com a bagagem de vocês? Eles. Quem ficou intercedendo por vocês? E mais, quem fez vocês acharem o acampamento? Foi o Senhor. Qual é a sua habilidade? Qual é a sua capacidade? Qual é o seu mérito para achar que alguma coisa te pertence? Quem criou todas as coisas? É interessante, porque nós vamos entrar aqui, para muitas pessoas isso é um grande conflito. A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor, não diz? Mas o diabo também fala que tudo isso é meu, e eu dou para quem eu quero. Então onde está o conflito? São duas coisas diferentes. O mundo descrito por Satanás lá, na tentação contra Cristo, não é um mundo material, físico, animais, criação, potências do céu, o universo, gravidade, tudo isso continua sob o poder do Criador, porque Ele não tem capacidade de manter estas coisas funcionando devidamente. Quem dá a vida é o Senhor. Como poderia o diabo dar vida a alguém? Por isso, tudo isso continua sobre o seu domínio, sobre o seu poder. Porém, os homens, a semente do pecado e todo o envolvimento social e político da humanidade está sobre o controle dele. Por isso que ele fala que os reinos são meus. O sistema é meu. A morte trabalha em favor dele, um dos 4 cavaleiros. O comércio, o dinheiro, trabalha em favor dele. Aquele que tira a paz de sobre a terra também está sobre o domínio dele. Mas uma coisa é o firmamento e a criação, o universo, tudo o que acontece. O motivo do sol não apagar não é porque o diabo sabe agora como operar o sol. É porque ele continua estando debaixo da autoridade e o controle do Senhor. Por isso que não é um conflito de descrição bíblica. É porque entendo o que são os reinos da terra e o que é o firmamento e todas as potências que existem no universo. Isso continua sob o poder dele. Então, se tudo isso foi criado pelo Senhor e continua sobre o poder dele, qual é o grande valor e o grande mérito que nós temos quando nós conseguimos extrair o ouro da terra? Se o ouro foi criado por ele. O fogo que refina ouro também foi criado por ele. Tudo, o oxigênio que vai fazer o fogo, tudo foi criado por ele. Por isso nós não temos mérito. Esta é uma reflexão profunda que, amados, nós devemos fazer um exercício de meditar nisso que Davi está falando. Nós não temos mérito algum. Quando Jesus fala aquele jovem rico, vende tudo, se você quer ser perfeito. Porque a perfeição está em entender o que significa isso. Porque nada é seu. Dá para quem precisa. Você não precisa. Já que você quer me seguir, vende tudo e vem. Eu vou te sustentar. Eu vou ser isso que Davi está falando assim. Você sempre vai reconhecer que tudo o que aconteceu foi provisão do Senhor. Deixa o homem esta ignorância de amar o dinheiro. Porque isso demonstra que ele não confia no Senhor. Isso é uma fé fingida. Eu estou sentado aí na cadeira, falando que sou cristão, dizendo que sirvo a Deus, mas as minhas atitudes negam isso. É uma fé fingida. É meu. Fui eu que trabalhei. Não seja bobo, não seja tolo. Não, por que você vai pensar dessa forma? Por que você vai agir desse jeito? Não é assim que funciona. Nós tivemos a oportunidade, só abrindo um parênteses, no nosso encontro de famílias em novembro, e Deus já há um bom tempo me leva a refletir sobre isso. Eu tenho, agora eu posso falar, já tem umas 2, 3 semanas aí que eu vou quase todo dia na academia, então eu tenho condição hoje eu posso falar isso, E hoje eu fui e eu esqueço de levar a garrafinha de água gelada, esqueço. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, esqueci a água.
Uma garrafinha de água gelada, coisa mais simples, né? E tem um quiosque bem na frente da academia, né? Aí eu fiquei chateado. Falei, pô, eu tinha separado, a garrafinha estava lá. E fiquei chateado. Olha como nós somos. Nós falamos disso há menos de 2 meses atrás no retiro. E o Senhor falou assim, eu estou te dando uma oportunidade de abençoar aquelas meninas para elas não perderem o emprego. Porque não vai te fazer falta R$3. Não vai fazer falta. E aí você está triste porque eu te dei uma oportunidade. Não vai te fazer falta. É porque a gente acha que tudo é nosso. Ah, mas, nossa, R$3, se tinha de graça. Porque a nossa mente, o nosso coração, ele já trabalha dessa forma egoísta. A gente não entende, é isso que esses homens estão falando, e se você olhar o versículo 22, você vai falar assim, é justo. Foram eles que lutaram, eles merecem. Foram eles que trabalharam. Enquanto eles estavam lá dormindo, repousando na beira do riacho, pescando. E aí, será que já acabou a batalha? Será que eles conseguiram trazer? A gente está trazendo a mulher dos caras, a gente está trazendo os filhos deles. Eles falaram que estavam cansados. E agora a gente ainda tem que dividir o que nós ganhamos por mérito nosso. Davi fala assim, não tem mérito nosso. Nesta terra, escreva isso no teu coração, nós não temos mérito de nada. A glória do Senhor, Ele não divide. Aí você pensa que a glória do Senhor é uma coisa que está lá no céu, sendo que o apóstolo Paulo fala que a glória de Deus é manifestada na criação. A glória de Deus é manifestada por tudo o que nos cerca. E aí nós queremos, ao invés de dar glória a Ele, nós queremos achar mérito. Ah, mas fui eu que tive a inteligência de pegar isso aqui, de negociar, de conseguir essa margem, esse lucro. É isso que Davi está falando. Não é assim que funciona. Não no reino de Deus. Nem você, nem eu, ninguém aqui tem mérito se não fosse o Senhor. Pois como está descrito aqui, com o que nos deu o Senhor. Deus deu. Ao invés de você estar feliz que Ele foi misericordioso e falou assim, eu vou dar para você, vai, pode pegar, eu deixo. Você está achando que você tem mérito no que você conquistou. Não tem. Por isso que essa lei foi alterada. E não se tem um verdadeiro judeu que segue isto e um verdadeiro cristão entende o que significa. Que nós não temos mérito algum. Vocês estão prontos. Aí Jesus fala assim, então vai pelo mundo e prega. E fala, espera, vocês precisam do Espírito Santo. Enquanto vocês não forem revestidos do Espírito Santo, não cometa a loucura de sair de Jerusalém. Vocês vão ser engolidos pela sua vaidade. Sem o Espírito Santo, sem Deus, sem Cristo, você nada pode fazer. O segredo é o que Davi está escrevendo. Nada vem da nossa capacidade. Por isso ele descreve isso e fala assim, olha, enquanto eu estiver liderando vocês, não vai ser assim. Se amanhã vocês quiserem mudar, tudo bem. Mas enquanto eu estiver aqui, é assim. Vai todo mundo repartir de forma igual. Ninguém vai ter falta de nada. Não parece semelhança a alguma coisa lá na igreja primitiva? Vendia-se as propriedades, traziam os apóstolos, o que eles faziam? Ninguém vai passar necessidade, vai dividir com todo mundo. Ah, eu não preciso. Você não precisa? Então tá bom. Esse precisa? Precisa. Para que todos estejam alinhados. Vamos continuar. 25. O que assim foi desde aquele dia em diante, portanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifomonte, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Gemelitas, na cidade dos Queneus, aos Orma, aos Bordezã, aos Artasse, aos Hebron, aos dos lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Não foi só para os 200. Não foi só para os 200. Ele falou assim, se isso aqui é do Senhor, pertence ao povo de Deus. Pertence
ao reino de Deus. Pega os anciãos, manda para eles. Daquela tribo, daquele lugar, aonde Davi um dia passou, e esses homens, essas tribos, essas aldeias serviram os seus homens, dando água, comida. É o motivo por eles não terem desfalecido e morrido. Davi faz o seguinte, ele volta abençoando todo mundo. Despojo de guerra é assim. Se nós não vencemos a guerra e a guerra é dele, tem que se fazer valer pelas palavras. Eu quero falar algo aos irmãos. Claro que existe muita coisa, às vezes eu vejo as pessoas muito empolgadas, muito vislumbradas com algumas coisas que a gente compartilha, daquilo que a gente aprendeu e viu em Israel. E existe uma sede muito grande por alguns cristãos em voltar a viver dentro dos costumes da lei. E acha aquilo maravilhoso. É maravilhoso. Mas lembre-se aquilo que o apóstolo Paulo falou. A lei estava enferma. Ela precisava ser aperfeiçoada. E o que aperfeiçoou ela foi a graça. E me chateia muito ver muitas igrejas cristãs querendo voltar aos costumes judaicos. Você não precisa. Você não tem a necessidade. Porém, os princípios de Deus permanecem na graça. O que ele está dizendo aqui, e é uma coisa que falta muito, amados, por isso que eu queria fazer esse comentário, eu aprendi isso lá e percebi como isso está enraizado dentro dos costumes dos verdadeiros judeus. Não estou falando dos judeus meia boca que oferece oferenda para Iemanjá no final do ano lá na Rede Globo. Estou falando de judeus de verdade. Tem um princípio. Que aquilo que está escrito dentro da lei, dos 613 mandamentos, eles procuram aplicar efetivamente nas suas vidas. Não é de uma forma superficial como muitas vezes nós fazemos com os mandamentos de Deus. O que é roubar? Não roubarás. Aí o que a gente pensa? A gente pensa superficial. Roubar é você entrar no banco e assaltar e pegar o dinheiro. Para você isso é roubar. Pronto, acabou aí. E não é. A Bíblia vem falar, viu? Quando você rouba dízimo e oferta, se você fala que tudo é meu, por que você não quer dar a minha parte? Você também não é ladrão? Quando você tem tarefa para fazer, está dentro do seu local de trabalho e você se esconde, você rouba as suas horas, você ganha sem trabalhar. Você também não está roubando? Uma das coisas que eles fazem, eu admiro isso, e é refletir, meditar no profundo do que significa isso. Se tudo é do Senhor, por que muitas vezes eu me apresento como merecedor e digno? Se tudo é do Senhor, por que em alguns momentos eu quero decidir do meu jeito como vai ser feito aquilo que um dia eu disse que foi Ele que deu? Que é dele, que foi dado a Ele, que foi consagrado a Ele, a minha vida é sua. Mas, em alguns momentos, o que eu faço? Não, mas desse jeito. Não, Senhor, desse jeito eu não quero, eu quero do meu jeito. A hipocrisia, ela reina, amados, em muitas ações daqueles que não meditam sobre isso. Você já parou para se perguntar por que nos 4 evangelhos se fala tanto de um povo, se fala tanto de uma gente chamada fariseu? Por que Deus dá tanta ênfase para esse povo no Novo Testamento? Nos 4 evangelhos. Por que esse povo é tantas vezes mencionado? Porque esse povo é o reflexo do cristão que não vive o que está escrito e o que declara, o que canta. É isso. Os fariseus continuam existindo aos milhares. Aos milhares. Pessoas que foi o Senhor que me deu. Tá bom. Mas por que você se apoderou? Por que você decide? Por que tem que ser do seu jeito e da sua forma, se é do Senhor? Se é do Senhor, você deveria ter no mínimo o zelo de saber o que Ele espera, o que Ele quer e o que Ele pensa a respeito disso. Se é do Senhor, por que você então faz só do seu jeito? Esta hipocrisia tão evidente nos fariseus continua existindo nos cristãos, nos crentes, nos evangélicos,
E eu quero falar destes porque esses deveriam fazer a diferença. Então, se está escrito que eu não devo roubar, por que eu roubo em muitas coisas? Por que eu tento tirar proveito de outras coisas? Por que eu tento fazer isto ou aquilo, não declarar isso, não declarar aquilo? Por que eu tento roubar? Quando você não declara aquilo que deveria declarar. Quando você não faz dentro da lei. Você está roubando a quem? A alguém. A nossa reflexão sobre essas coisas é muito pequena, amados. A gente acha que é só, tá bom, nunca assaltei nenhum banco, então eu nunca roubei. Aí não entende por que a graça de Deus não se manifesta sobre a vida destes. Não estou falando da graça salvadora, eu estou falando da graça sobre tudo na sua vida. Aí entra uma coisa que já existe, desde Adão e Eva, tá? Essa foi uma das primeiras coisas que apareceu no mundo, mas hoje está crescendo, uma coisa chamada vitimismo. A culpa não é minha, Deus. Eu não pedi a mulher, o Senhor me deu. Vitimismo, coitado. Não é responsável pelas suas ações. A mulher fala, foi a serpente. Você acha que isso foi criado agora? No período eleitoral do ano passado para cá? Que, coitado, ele é vítima da sociedade? Amados, isso já existe há muito tempo. E muitos daqueles que condenam essa frase, ele é vítima da sociedade, fazem a mesma coisa. Isso aí é uma maldição da minha família. Isso é porque eu não tive um pai que me instruiu direito. Então Romanos 8:1 não vale para nada. Portanto, não existe mais condenação se você está em Cristo Jesus. Não tem maldição, não tem encantamento, nada. Está roubando, está enganando, é um hipócrita e ainda não reconhece isso. Ainda joga a culpa na maldição. Não sei quem. Amados, como nós lemos na terça-feira, nós temos que nos vestir de Cristo. De Cristo. Não é uma fé fingida, genuína. Se é do Senhor, é do Senhor. Que hipocrisia é essa Davi está falando? Foi ele que venceu a guerra e agora o despojo é só nosso? Então nós vamos fazer o quê? Isso aqui pertence ao povo de Deus. É de todo mundo. Para quem não foi para a guerra, não importa. Não importa. Amados, isso demonstra. Você começa a entender por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Está aqui, uma leve, rápida e profunda demonstração do que é um homem segundo o coração de Deus. Se tudo é dele, por que a gente se apodera? Por que a gente toma posse? Por que a gente quer decidir como é feito se tudo é dele? Não estou dizendo que você tem que pegar tudo que você tem e colocar um cartaz assim lá no seu carro, escrever assim, fica à vontade, esse é o endereço de devolução, até amanhã eu não vou usar meu carro. Não é isso que ele está falando. Não é isso. Mas você vê alguém precisando, você não empresta. Você sabe que o irmão está... Você não vai. Você sabe que tem irmão que vem a pé para a igreja e está chovendo. Não é que você pensa e fala, não vou não. Você nem lembra disso. Mas diz que o teu carro está a serviço do Senhor. É disso que Davi está falando. Se é a serviço do Senhor, se é do Senhor, por que você não divide? Por que você não compartilha? Por que você não se preocupa? Porque nem passa pela sua cabeça isso. Isso é um homem segundo o coração de Deus, amados. Não no discurso, demagogo, nem hipócrita. De verdade. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Despojo de guerra, se nós falamos que ele venceu a guerra, é de todo mundo. Eu e você não temos nem mérito. Eu e você deveríamos ser os menos indignos. Por quê? Porque a gente não fez nada. E vai ver o que eles fizeram aqui. A única coisa que eles fizeram foi matando os caras, um atrás do outro. Porque nem reagir eles reagiram. Nem lutar contra eles lutaram. E ainda teve 400 que fugiu de camelo. Pega lá Gideão e os 300. Nem matar eles mataram, porque um começou a matar o outro. E eles foram se matando. E aí tá certo o Gideão chegar lá e pegar todo o despojo, o ouro, o prata e falar, ganhamos a guerra, o máximo que couber nos meus bolsos eu vou levar.
É isso que o crente faz. E o que é mais triste é que ele está dizendo de uma coisa que Deus deu e Deus não deu. E ainda ele declara que Deus deu e ele não divide. Uma coisa que nem Deus deu. O que é mais terrível ainda. Agora, se nós queremos viver Mateus 6,33, as demais coisas, amados, como temos falado, a medida transbordante, que aí fora é entendida da forma completamente errada e tola, burra, a medida transbordante não nos pertence. Então o que nós vamos fazer? Aprendendo com Davi, que demonstra que ele voltou a ser guiado pelo Senhor, que mostrou que ele agora é realmente um homem segundo o coração de Deus, que aquilo que ele fez em Ziclague ficou para trás. Olha, amados, como Davi era, enganando o rei, indo realizar uma batalha que no meio da batalha ele ia se voltar contra aquele que estava acreditando nele, matando o inocente. De repente a ficha cai e ele fala assim: não, Senhor, volta a governar minha vida. Deus começa a preparar o caminho, coloca um homem para achar o arraial, o acampamento, ele livra, vem essa ideinha errada aí. Não, mas quem merece é a gente, e ele volta a ser um reflexo da glória de Deus nessa terra. Não, se a batalha foi vencida por Deus, não nos pertence, pertence a todo mundo. Até quem não estava em Ziclague foi abençoado. Até quem nem sabia do problema foi abençoado. Isto é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, amados. Isso é a essência do Evangelho. E que não existe em nós uma fé fingida. Se nós cremos que tudo vem do Senhor, seja zeloso com as coisas dele. Por que o Senhor entra no templo e põe todo mundo para fora, espanca, bate nos animais? A Bíblia diz, por causa de zelo. Isso aqui não foi feito por Deus? Isso aqui não foi feito segundo a ordem de Deus? Isso aqui não foi feito segundo a vontade do Senhor? Então faça por merecer. Cuide disso como se fosse realmente a casa de Deus. Deixa a hipocrisia de lado. Mas também não pode ser um espaço de idólatra. Começaram a venerar o templo, as paredes. Disso Jesus abominava. Mas sobre o discurso, isso aqui não é a casa de Deus? Então por que vocês estão tirando proveito, ganhando em cima, roubando? Se isso é a casa de Deus, vocês estão cometendo que loucura. O que Davi está fazendo aqui é a mesma coisa que Jesus fez, amados. Colocando um senso de justiça semelhante à justiça de Deus, não a dos homens. A dos homens é simples. Quem merece? Quem lutou. No reino de Deus não é assim. Quem merece? Só Deus. Ele é o único digno de ser glorificado e honrado. Então o que a gente faz? Divide com todo mundo. Divide com os pobres, divide com os necessitados, divide com todo mundo. Sabe por que é difícil aceitar essa palavra para encerrar? Sabe por que é difícil a gente engolir isso? Vai ser um dos grandes desafios desse ano. O Senhor nos ensinar da forma mais profunda, quando Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o princípio de todo mal. Sabe por que é difícil para a gente acreditar nisso e engolir isso? Porque a gente ama dinheiro, apesar de ter a plena convicção no nosso coração, que é enganoso e perverso, que a gente não ama dinheiro. Não, eu não sou avarento. Por isso essa palavra, como de Davi, é difícil. Por isso é difícil para a gente acreditar que é assim mesmo que as coisas funcionam. Porque o amor ao dinheiro, amados, não está só com aqueles que estão explorando pessoas e ficando bilionários por isso. Está nas atitudes de 400 valentes que, por misericórdia de Deus, foram alcançados. Não conseguem reconhecer, acha que é dele, pertence a ele. Ele é merecedor. Que não seja assim conosco. Amém?